Voltando ao nosso cafezinho, hoje até adiantamos o café porque o assunto agora é uma coisa que a gente tem notado, tá? Que existe um número, não sei se é um número crescente ou não, mas que é a bipolaridade. Existe até uma porcentagem, né, doutora, de bipolaridade? A última pesquisa que eu vi já tem alguns anos, acho que Sim. 7, 8 anos que eu vi, mas é assustador. 1% da população tem o transtorno bipolar. Certo. E o que seria o transtorno bipolar, doutora? Seria é uma doença psiquiátrica, Sim. tá? Onde tem um desequilíbrio do nosso humor, porque o organismo para de fabricar uma substância química natural, Sim. que é o lítio. Então, o lítio traz o equilíbrio pra gente. Nós temos lítio no organismo. Isso, a gente fabrica o lítio, né? Certo. É no cérebro e tal, a gente fabrica o lítio, e assim, o lítio traz o equilíbrio. Perfeito. Eu posso ficar com raiva de você, mas eu sei até onde eu vou. Eu posso te dar uma bronca, ou eu posso te cobrar alguma coisa, mas eu não vou sair te batendo, Certo. tá? Eu tenho esse equilíbrio. O lítio é que faz isso no meu organismo. Sim. No transtorno bipolar, a pessoa deixa de fabricar o lítio, às vezes totalmente, às vezes só em parte, mas cai muito. Sim. E a pessoa precisa tomar o lítio através de Certo. remédio para ter o equilíbrio. Sim. Um dos grandes problemas, já adiantando, né, da bipolaridade, é que a pessoa começa a tomar o lítio, é um remédio forte, no início ela fica meio dopada, então ela não gosta, a pessoa não gosta de tomar, porque Sim. ela fica meio além mesmo, porque é um remédio forte. Só que esse dopamento dura uns 10 dias. Certo. Depois a pessoa volta em equilíbrio, aí a pessoa volta a trabalhar, ter vida Mas ela normal. mas ela vai ter que tomar continuamente o lítio. A vida inteira, A vida inteira. tá? Certo. E o grande problema do bipolar é que depois de 1, 2, 6 meses ele tomando e tendo uma vida normal, ele fala, acho que eu não estou mais doente, acho que eu sarei, tá tudo bem. E ele para de tomar o remédio por conta própria. Certo. Normalmente ele não conta para ninguém, nem em terapia, nem em casa. E aí os familiares só vão perceber 10 ou 15 dias depois que a pessoa parou de tomar, que é o tempo que demora para sair todo o lítio. Aí começa a aparecer o desequilíbrio. Aí leva em psiquiatra, retoma, às vezes precisa de internação, tudo isso. A hora que a pessoa recomeça a tomar, vai demorar 10, 15 dias para começar a fazer efeito de novo. Então são pacientes que vão ter que estar sempre sendo monitorados. Sempre. Sempre assim, de vigia um ao outro. Eles não gostam, obviamente, Sim. mas é uma condição, né? Tem pacientes que tem e que a gente fala assim, o diabético não tem que tomar remédio todo dia? Com certeza. Ele briga por causa disso? Não, ele toma. Então, tem que tomar, mesmo sabendo que às vezes dá a impressão que está tudo normal e que não precisa. Certo. Né? A psiquiatria é uma área assim que tem muita pesquisa ainda, se descobre pouca coisa, né? Certo. A gente tem poucas respostas. Então, vem os remédios como paliativos e tal. E você, na sua área, você também está junto ali, porque você é quem vai tirar essas informações, Sueli. Então, doutora, eu tô tão bem, né? Acho que até parei um pouco o remédio, não é mais ou menos assim? Super comum, né? Tanto que um bipolar, quando ele vem, normalmente ele é trazido por alguém da família, tá? É feito um contrato, ele não tem permissão de parar a terapia a hora que ele quer. Certo. Se ele decide isso, é conversado em família e normalmente chega-se à conclusão que não é para parar mesmo, Certo. tá? Porque ele precisa desse acompanhamento justamente para não cair nessa sabotagem de querer parar o remédio. É que nem tá? você falou, né? O diabético ele vai ter que tomar sempre. Sempre. O cardíaco, quem tem pressão alta, sempre. Tem que tomar e pronto, tá? Mas faz parte do quadro essa coisa de não querer tomar. Agora, é importante falar um pouquinho o que é, né? Nesse sentido que a gente está falando, o que fazer. O bipolar, por causa do lítio, ele perde o equilíbrio. Então, Certo. ele vai ter momentos depressivos. Tem depressão no bipolar. E momentos de euforia, tá? Certo. São os termos técnicos. Então, ora a pessoa está prostrada numa cama e não quer fazer nada, não quer nem tomar banho. Tá? Sim. De repente, ela fica eufórica. E quando ela fica eufórica, ela tem energia para 10 pessoas. Certo. Aí sai fazendo um monte de coisas, né? Tem um lado que assim, a pessoa fica alegre, bem disposta, falante, parece que é legal. Certo. Só que ela ultrapassa o limite. E aí a gente vê assim, algumas coisas que ficam bem claras para onde são direcionadas essa euforia. Certo. Principalmente para a sexualidade e para o financeiro.
Então a pessoa sai gastando o que não tem. Tem gente que perde casa, perde imóveis, sai gastando, vende, torra o dinheiro, assim, sabe? Como se não tivesse limite. Certo. E a sexualidade, aí a pessoa sai, fica saindo com um monte de gente, pega doenças, sabe? Assim, ela fica à vontade, é como se não tivesse tabu nenhum, não tivesse Não tem pudor nenhum. responsabilidade com ela. Não. Tá? Certo. Dentro disso, tanto da depressão quanto da euforia, pode acontecer autoflagelação, a pessoa se machuca. Por que se machuca, Sueli? Porque ela acredita que ela não tem valor, tá? E porque ela tem uma dor interna tão grande, tá? De se sentir rejeitado, de se sentir basicamente E inferior. não dói a automutilação? Não, a dor emocional é muito maior, tá? Opa. É um sentimento de não existir, ou de que ela pode não existir, dela não se sentir importante. Certo. Então, essa dor é tão grande e ela não tem o que fazer, né? Sim. E assim, eu já ouvi de paciente falar assim que se machucando, ele estava tentando tirar essa dor emocional, Nossa, Sueli. tá? E porque aí a dor física é quase nada perto relevante. dessa dor, porque as pessoas falam, né, é ruim a gente ser rejeitado, mas pior do que ser rejeitado é a sensação de não existir, porque para ser rejeitado você precisa existir primeiro, Com certeza. para depois ser rejeitado. Com E certeza. você é rejeitado por 1, 2, 10 pessoas, mas ainda tem gente que não te rejeita. Quando você não existe, é inexistente. É Certo. nada. É a pior dor do mundo. E a pessoa que não se sentiu importante, que não se sentiu bem, ela entra nessa Então sensação. ela fica tentando se buscar, tentando ver se sentir. Ela pode querer se sentir. Uma coisa do bipolar que é muito importante, ele é extremamente manipulativo e com Opa. o passar do tempo ele se torna um expert nisso. Ele joga. Se a família não estiver preparada, ele faz o que ele quer com a família. Mente, inventa, faz caras, bocas, Faz drama. faz drama, fala mentiras, coisas da cabeça Sim. dele, mas assim, ele sabe que Tudo ele está organizado, manipulando. né? Ele sabe que ele está manipulando. Ele tem a consciência de que ele está sendo esperto, sabe? Enganando as pessoas. Sim. Tá? Então a família tem que estar preparada, a família tem que ter um suporte. Isso ele dá um desequilíbrio na família, né? Dá. Ele diz alguma Muito. coisa pra você, diz outra pra mim, então acaba jogando um contra o Sim, outro. sim, coloca em choque, mente, né? Então, assim, você não sabe no que acreditar, no que é mentira, tá? Esconde coisas, tal. E, assim, na hora ele acha que ele tá enganando todo mundo. Certo. A família precisa ter contato direto com o psiquiatra e com o psicólogo, tá? Ah, mas não tem o sigilo? Então, o psicólogo não vai contar da terapia dele. Com certeza. Vai orientar a família e vai principalmente buscar informações para saber se o paciente está levando tudo que precisa. Porque às vezes o paciente está num quebra-pau em casa, está numa crise e não conta e quer enganar o psicólogo. Dependendo da experiência do psicólogo, né? Já percebe ali. Então, é importante que a família tenha essa orientação, porque assim, desequilibra a família mesmo. As pessoas ficam assim, acabadas, desanimadas, principalmente quando sabe que não tem cura. Aí agora eu vou um pouquinho mais. Aí é tal da bipolaridade borderline. O que seria, Sueli? A bipolaridade comum, a primeira a ser descoberta, tal assim, essas crises de euforia e de depressão, elas duram uma semana, um mês, tá? É variável assim, mas dura um tempo. Certo. Então você reconhece, a pessoa está eufórica, então você sabe que alguns dias ela vai ficar assim. Borderline é horas. A pessoa pode acordar eufórica e de noite está depressivo, tá? Ela pode estar depressivo, jogada ali no sofá e de repente dá um estalo e ela sai cantando, Essa querendo troca de fazer humor, hein? coisas. É imediata, Nossa. tá? Então assim, desequilibra mais ainda a família, tá? Vira uma confusão, porque você não sabe Sim. o que esperar. A família, seja marido ou sejam os pais, ficam sempre com medo, porque não sabe o que vai acontecer na sequência.
E essa Tá? pessoa consegue ter ritmo de vida normal, trabalhar, tudo mais? Sueli? Então, quando ela está sendo medicada e ela está respeitando o tratamento com o psiquiatra, né, as visitas ao psiquiatra, a medicação e o psicólogo, a terapia, tá? Ela consegue ter esse controle. Certo. Não existe uma garantia 100% que a pessoa não vai ter uma crise fazendo tudo isso. Certo. Mas a porcentagem é muito grande das pessoas que passam anos com isso sob controle. Certo. Tá? E aí tem uma vida normal. Quando começa a tomar o remédio, seja depois de uma crise ou no início, o primeiro mês é complicado. Porque até o psiquiatra acertar a dosagem do remédio, às vezes está numa crise grande e você precisa dar uma quantidade cavalar, então a pessoa fica dopada, ela às vezes não consegue nem ficar acordada, fica parecendo um zumbi mesmo. Mas é só até o psiquiatra acertar a dose e o organismo se acostumar. Certo. Então, em 10 dias, estourando 15 dias, ela volta ao equilíbrio normal. Ela voltando ao equilíbrio, ela tem uma vida normalzinha. E consegue, então, Ser responsável, casa, tocar casa, ter trabalhar, uma vida fazer conjugal, tudo. normal, Sim. mãe, pai, filho. Normalzinha, Mas é complicado isso, né? Sueli. É. Então, principalmente porque depois de um tempo boa, essa pessoa decide que vai parar de tomar o Vou remédio. parar, já sarei e não tem cura, né? E fora assim, a gente encontra uns médicos aí na rua que acha, que vira e fala assim, você tá tão bem, você toma remédio psiquiátrico, pra quê? Ai, eu acho que a sua família tá querendo judiar de você, sabe? Tá querendo alguma coisa. Imagina, você não precisa. Porque às vezes há necessidade de internação e vai ter aquela Dona Maria do lado que fala assim, nossa, você viu só internar a pessoa, não sei o quê. Ela estava tão bem aqui com a gente. Exatamente. Tem alguma coisa por trás disso, né? Então é assim, pessoas incentivando a parar de tomar o remédio. Geralmente alguns parentes, né? Gente que quer cuidar da vida dos outros, né? Pode ser parentes ou não, ou vizinhos e tal, mas, sabe, às vezes tem um amigo, uma pessoa assim, um amigo do bipolar, Sim. não sabe de toda a história, Perfeito. e aí vê a pessoa sofrendo e vê aquilo e fala, você devia parar de tomar um remédio, acho que você não precisa não. Aí ele vai... que é Vai tão fácil, escutar né? isso. Gente, eu ia perguntar mais coisas, mas a nossa direção já deu um alôzinho ali que o nosso prazo esgotou. Mas, como eu já fiz outras vezes com a doutora Sueli, é muito interessante. A doutora Sueli é uma pessoa assim maravilhosa que tem muita coisa para a gente tirar dela. Tirar não, ela vai passar para a gente com o maior carinho, não é, Sueli? Inclusive, a Sueli faz uma coisa em renascimento, respiração, que é uma coisa muito interessante, e falou aqui a Sueli que a gente é rejeitado. Em um programa muitos anos atrás, a doutora falou que a gente já nasce rejeitado, né, Sueli? Quando a mãe já joga a gente para fora, a mãe já está jogando a gente, fala, ó, chega aqui, não quero mais. Até mais um próximo programa. Doutora Sueli, por favor. Muito obrigado pela presença, pela audiência, de estar aqui. É um prazer estar ajudando. Muito obrigada. Até mais, gente. Um próximo Saúde em Pauta. Obrigado.